nós estamos no ar com o Primavera Saúde, hoje falando um pouquinho mais de prevenção. Nosso tema no programa de hoje é aneurisma. Para isso, nós recebemos no estúdio o neurocirurgião, Dr. André Nese. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, doutor, aneurisma, a gente conhece mais como aneurisma cerebral, né? Mas primeiro para a gente explicar exatamente o que é um aneurisma, ele realmente acontece só na região cerebral, realmente? Aneurisma cerebral. A definição de aneurisma é uma dilatação da parede vascular das artérias que envolvem o nosso organismo. Os aneurismas eles podem se dar em qualquer parte do corpo, sendo muito comum nas artérias cerebrais, onde a gente tem aneurisma cerebral. Também ele é encontrado em outras partes do corpo, como na artéria aorta, aorta torácica, aorta abdominal, nas artérias ilíacas e femorais, nas artérias renais. Mas é muito comum e a incidência é bastante elevada dentro do crânio, nas artérias que levam o sangue do coração para o cérebro. Então, é uma dilatação da artéria, realmente? Isso, é uma fragilidade na parede do vaso. É como se fosse, imagina um pneu ou uma câmara de ar, onde há um bolsão que se forma assim, fazendo uma bexiga, como uma falha naquele pneu. É a mesma coisa. Então é uma dilatação, forma-se uma bexiga anormal nessa parede vascular, e esse é assim que se dá a formação do aneurisma. E o que acontece, doutor? Existe alguma causa, né, para gerar esse aneurisma? Existem alguns fatores de riscos, né? Mas o mais importante é o fator genético, né? O fator genético e familiar. Então, esse é o preponderante em relação à incidência dos aneurismas. Os fatores de risco, de um modo em geral, para doença cardiovascular ou cerebral, são os fatores conhecidos por todos. Pressão alta, por exemplo, diabetes, tabagismo, dislipidemia e o mais importante deles, que é o fator genético. Mas significa que todos que têm uma doença como essa vão desenvolver ou não necessariamente? Não necessariamente, são fatores que elevam a incidência, eles estão associados a uma maior prevalência na população geral, que são fatores que alguns deles evitáveis, né? Mas aí o que acontece, doutor? A artéria ela acaba ficando mais fina, mais frágil? Por que acaba propiciando, né, facilitando essa dilatação aí da artéria? Na realidade, a pessoa nasce com uma fragilidade na parede vascular. A camada interna, que é a camada muscular do vaso, ele é mais frágil e esse músculo acaba não segurando a pressão que existe dentro do vaso e acaba rompendo e formando uma dilatação aneurismática. Bom, o doutor falou que cerebral ele acaba sendo mais comum mesmo, né? Tem um motivo que explique isso? Há uma pequena diferença na constituição do vaso cerebral para o vaso extracerebral. A artéria cerebral ela tem uma parede muscular um pouquinho mais fina em comparação com as artérias do resto do nosso organismo. E isso favorece com que a incidência seja maior de aneurisma na região cerebral. Aí a questão de algumas doenças podem facilitar, mas hábitos podem mudar algo em relação a aneurismas ou não? É mais genético Sim, é um hábito de vida. O principal hábito de vida que influencia na formação dos aneurismas cerebrais é o tabagismo, né? Isso é um fator que a gente consegue evitar e ele é implícito em várias doenças cardiovasculares. O tabagismo, o etilismo em excesso também contribui para esse aumento da incidência. Assim como alimentação desregrada, inatividade física, aumento dos lipídios, do colesterol do organismo e o diabetes. Um organismo desregulado pode sim ser um fator. É um fator que aumenta o risco da doença. Bom, doutor, e aí falando da doença em si, né? A gente fala que o mais comum é o cerebral.
né, e a gente ouve mais falar, né, a pessoa, enfim, acabou falecendo por um aneurisma cerebral, mas outros aneurismas também podem levar à morte, levam as mesmas complicações. Como é que são as comparações? Cada aneurisma tem o seu sintoma. Então, a minha área específica é os aneurismas cerebrais. Os aneurismas, eles dão sintomas conforme a sua localização. Por exemplo, se você tem um aneurisma na aorta torácica, que é a que sai do coração, ele vai te dar um sintoma cardíaco. Se tu tem um aneurisma que se dá junto na artéria abdominal, a aorta abdominal, ele vai te dar sintomas abdominais. Os sintomas variam de acordo com a localização do aneurisma. Falando nos sintomas, né, doutor? Porque o aneurisma, bom, a gente já consegue visualizar que dilatou a artéria, acho que o pior que pode acontecer é realmente o rompimento, né? Mas ela, só na dilatação, ela já leva um sintoma, vamos falar do cerebral aí, né? A pessoa já sente algo com essa dilatação ou só no rompimento? Esse é um dos grandes problemas do aneurisma cerebral. Então, é uma doença que não dá sintoma, é uma doença silenciosa. Poucos são os pacientes que têm sintoma de um aneurisma cerebral. De uma maneira em geral, os aneurismas cerebrais eles não são grandes. Em torno de 95% dos aneurismas, eles são menores do que 1,5 centímetro. Então, aneurismas desse tamanho não são o suficiente para causar sintoma cerebral, ou algum sintoma como dor de cabeça, fraqueza, alteração na visão, diplopia. É muito difícil um aneurisma dar sintoma, a menos que ele rompa. Então, quando rompe o aneurisma, aí é que a gente tem uma doença bastante grave. Uma vez que rompe o aneurisma cerebral, tu tem um derrame, uma hemorragia cerebral, mais especificamente uma hemorragia subaracnoide, como é determinadas hemorragias provocadas pelo aneurisma cerebral. Então, os sintomas de um aneurisma roto, eles são muito variáveis, mas os sintomas mais comuns quais são? É uma dor de cabeça muito forte, normalmente é uma dor de cabeça que o paciente jamais sentiu algo parecido com isso na vida. Como uma enxaqueca mais forte? Mais forte. Normalmente ele descreve como uma explosão, uma dor de cabeça súbita, forte, parece que rompeu alguma coisa dentro da minha cabeça. O paciente realmente fala isso. Então esse é o principal sintoma e o mais comum deles. Associado a outros comemorativos, como náusea, vômito, alteração do nível de consciência, o paciente pode desmaiar, pode haver crise convulsiva, pode haver sintomas de paralisia de um braço, da perna, paralisia ocular, desvio do olhar, visão dupla, queda na pálpebra. Todos esses são sintomas provocados por uma ruptura de um aneurisma cerebral. E aí você tem uma doença bastante grave e precisa do auxílio médico, geralmente a nível hospitalar. E aí, nesse caso, se chega a sentir um sintoma como esse, é correr para o hospital realmente? Exatamente. Uma vez que tem esses sintomas, tem que dar início a todo o processo de diagnóstico e tratamento da hemorragia cerebral, que não é simples, existem várias formas de tratamento, e depende do tipo da aneurisma, da localização e de como é feito o diagnóstico. E aí o tratamento é cirúrgico, doutor, ou existem outros tratamentos? Existem duas formas de se tratar aneurisma. Então, vai depender muito da localização do aneurisma, do tamanho dele e do formato. Então, cada aneurisma, cada tipo de aneurisma tem um tratamento preferencial. Existem duas formas. Ou se faz um tratamento aberto, tradicional, através de uma cirurgia, onde ocorre uma incisão na pele, uma abertura do crânio, que a gente chama de craniotomia, se identifica através do uso do microscópio e instrumentos delicados de dissecção vascular, até a localização do aneurisma e exclusão desse aneurisma da circulação com um grampo, que a gente chama que é o clipe de aneurisma. Então, bota o clipe, exclui esse aneurisma da circulação e ele será afastado do fluxo sanguíneo sem mais a possibilidade de ruptura ou outros problemas. Então esse é o tratamento padrão ouro, desenvolvido há muitos anos através da neurocirurgia. Nos últimos 20 a 30 anos para cá, se desenvolveu uma outra forma de tratar aneurisma, que é a forma endovascular. De que forma que se dá esse tratamento? Através de uma punção na artéria femoral, aqui na região inguinal,
se acende com catéteres através das artérias, isso tudo dentro dos vasos. Como se fosse um cateterismo cardíaco. A população está mais acostumada a cateterismo cardíaco. Mas esse catéter, em vez de vir para o coração, sobe ele para a cabeça, para as artérias cervicais e dentro do crânio, e através de microcatéteres se entra dentro do aneurisma e se obstrui esse aneurisma por dentro. Então, em vez de ser por fora, como na cirurgia tradicional. É menos invasivo do que o outro tratamento, esse? Sim, essa é a grande vantagem desse tratamento. O tratamento endovascular, ele tem a vantagem de ser menos invasivo, de ser um procedimento mais rápido de se realizar, com menos dor para o paciente, menos traumatismo e menos problemas estéticos do ponto de vista de uma cirurgia. Mas eficaz também. A eficácia dos dois tratamentos depende muito do tipo de aneurisma. Então, alguns aneurismas têm uma eficácia maior via endovascular e outros aneurismas têm uma eficácia maior via tratamento cirúrgico aberto. Então, é importante que na equipe que se faça esse tipo de tratamento, você tenha à disposição os dois métodos de tratamento, para que haja a individualização de cada paciente, para saber qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Se o tratamento aberto ou o tratamento endovascular. Exposto os riscos e benefícios de cada tratamento para o paciente, a palavra final sempre é do paciente. Aquela velha história, cada caso é um caso Cada também. caso é um caso e o melhor para um não pode ser o melhor para o outro. Exatamente. Doutora, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais de aneurisma. Estamos de volta hoje falando sobre aneurisma. Nós recebemos o neurocirurgião, Dr. André Nese, por isso a gente foca agora no aneurisma cerebral, né? A gente já falou aí que existem outras partes do corpo que podem desenvolver um aneurisma, né, doutor? Mas o cerebral é o que assusta mais também, é o mais comum, acho que até a taxa de mortalidade também maior, né, doutor? Bom, falando nisso, né, a gente falou dessa preocupação do sintoma até o rompimento. Tem como eu saber que eu tenho aneurisma antes de ele se romper, justamente para ter um cuidado, ou enfim, tem como cuidar antes desse rompimento ou é difícil? É difícil. O diagnóstico do aneurisma incidental, que a gente chama, é bastante complexo, porque demanda de exames que são exames caros, como uma ressonância magnética ou uma angiotomografia. Então, não é um exame comum, rotineiro, que se faz no dia a dia, como os exames de sangue ou exames mais simples para o coração. A prevalência de aneurisma na população em geral, ela varia de 2% a 5%. Então, é uma população bastante grande que tem aneurisma cerebral. Mas na maioria desses pacientes, esse aneurisma nunca vai dar nenhum tipo de sintoma e ele vai viver a sua vida normalmente, sem mesmo descobrir que tem aneurisma. Uma coisa é você ter aneurisma, outra coisa é você ter um aneurisma que rompeu. Então, apesar de ter uma prevalência na população alta, de torno de 2% até 5%, a incidência de sangramento ele é muito baixa. A incidência de sangramento a gente usa na taxa de sangramento anual. Qual é a taxa de sangramento? O percentual de pacientes que sangram um aneurisma cerebral ao longo do ano. Essa taxa ela varia de 0,5% a 1,5% ao ano, a depender da localização, das comorbidades do paciente e principalmente do tamanho do aneurismas. Aneurismas menores do que 0,4 centímetros, a probabilidade de romper é muito pequena, enquanto aneurismas maiores do que 1,5 centímetro, a probabilidade de romper é maior. Então, se a gente pegar um cálculo simples, eu tenho um aneurisma cerebral, eu não sei que eu tenho esse aneurisma cerebral. Vamos dizer que é um aneurisma pequeno, que a taxa de sangramento desse aneurisma seja 0,5% ao ano. Pode-se passar 10 anos da minha vida e o risco de sangramento, 0,5 vezes 10, é 5. Então,
eu tendo um aneurisma, a chance de ele romper é em torno de 5% em 10 anos. Então, é um risco baixo. Agora, uma vez rompido o aneurisma, aí a gente tem um problema bastante grave, porque a taxa de mortalidade do aneurisma roto é uma taxa bastante elevada. Ela gira em torno de 40% a 50% dos pacientes que têm uma ruptura aneurismática. Desses pacientes, por exemplo, que rompem o aneurisma cerebral, que fazem uma hemorragia cerebral, em torno de 25% a quase 30% dos pacientes não conseguem chegar vivo no hospital. Morre em casa, muitas vezes com morte súbita, algumas vezes determinado até morreu do quê? Não sei, morreu dormindo. Morreu do quê? Deve ter dado infarto, foi uma morte súbita. Muitos desses casos em que o paciente tem uma morte súbita, que se atribuem a outras causas, muitas vezes é uma ruptura de um aneurisma, que levou ao óbito de forma súbita pela grande hemorragia que ocorreu logo na largada. Porque pode ser rápido realmente, do rompimento até sentir os sintomas até a morte, enfim, se não tivesse atendimento principalmente? Depende muito do grau da hemorragia que vai ocorrer. Se é uma hemorragia maciça, uma ruptura grave, o paciente não chega vivo no hospital. As hemorragias menores é que conseguem chegar vivo no hospital. Então, se a gente considerar que 25% dos pacientes que têm uma ruptura aneurismática, uma hemorragia subaracnoide, não chegam vivos no hospital, dos que chegam vivos ainda há uma taxa de mortalidade intra-hospitalar. De um modo geral, o paciente que rompeu um aneurisma, a taxa de sobrevida é em torno de 50% a 60%. E desses pacientes que sobrevivem, muitos deles ainda ficam com algum grau de sequela, ou com alguma paralisia do corpo, ou com algum comprometimento cognitivo, ou muitas vezes até em cima de uma cama, em alguns casos em estado vegetativo persistente. De modo geral, um paciente que teve um aneurisma cerebral roto, que fez um derrame, uma hemorragia, que fez o tratamento e se submeteu a tudo que precisava submeter, e ocorreu tudo isso com sucesso, a chance dele voltar a ter uma vida normal como ele havia antes, às vezes com algumas pequenas limitações, é em torno de 30%. É baixo, mas é possível? É possível, a gente tem bastante caso que a gente trata aqui com relativo sucesso. Doutor, e a pessoa que já teve um aneurisma, passou por essa cirurgia, enfim, correu tudo bem, ela pode desenvolver até por haver existe uma predisposição para isso, ela pode desenvolver aneurisma novamente? Pode, não é o habitual. Quando que isso acontece? Quando acontece em aneurismas familiares, onde o fator genético é preponderante. Então, se existem mais de um familiar, em primeiro grau, com aneurisma cerebral, essa família tem um potencial risco de aneurisma mais elevado do que a população em geral. Então, todos os membros da família, em que existem 2 familiares com aneurisma cerebral, precisam ser investigados para pesquisar a probabilidade de ter ou não ter aneurisma cerebral. E uma vez que o paciente que tenha um aneurisma familiar comprovado e que sobreviveu ao aneurisma cerebral, ele pode vir a desenvolver outros aneurismas no futuro. Então, se recomenda que a cada 5 anos esses pacientes se façam algum exame investigacional para que se veja a possibilidade ou não dele ter, digamos assim, desenvolvido um novo aneurisma cerebral. Então, nesse caso, por exemplo, de uma predisposição genética, né? Tenho casos na família. Por mais que eu não tenha, porque como o senhor falou, é difícil ter sintomas, né? É muito raro. Mas vale a pena daí que se façam esses exames mais complexos para ver essa possibilidade? Aí, quando há caso genético, vale a pena fazer esses exames? Sem dúvida. Esse é o único caso que a literatura respalda para que a gente faça uma investigação preventiva. O que é uma investigação preventiva? É tentar descobrir um aneurisma antes dele dar sintoma ou dele romper. Então, quando existem casos de 2 parentes da mesma família com aneurisma cerebral, todos os familiares têm indicação de fazer um exame diagnóstico. O exame mais indicado nesse caso é a angiorressonância cerebral, que é um exame relativamente simples, porém de alto custo, mas que nos dá o diagnóstico com bastante precisão. E se eu descubro antes do rompimento, é possível fazer algum tratamento, cuidar para que ele não se rompa? Não existe tratamento para cuidar que ele não rompa. Então, uma vez diagnosticado o aneurisma cerebral,
tem que levar em conta vários fatores. A idade do paciente, o tamanho do aneurisma, a localização do aneurisma, em qual artéria do cérebro ele está situado, se existem outras comorbidades do paciente, se o paciente tem pressão alta, se fuma, se é diabético, se é hipertenso. Depois de todos esses dados, tu vai individualizar para aquele paciente. É melhor nós tratarmos o aneurisma. Aí vai se fazer a opção por qual o melhor tratamento, endovascular ou cirúrgico. De uma forma em geral, um paciente que descobre um aneurisma incidental, antes dele romper, ou foi fazer um exame por alguma outra coisa, estava com dor de cabeça, ou bateu a cabeça e precisou fazer um exame e descobriu um aneurisma. Isso se chama aneurisma incidental. O índice de sucesso da cirurgia, seja endovascular ou cirurgia aberta, ela chega em torno de 98%. Então, é um procedimento relativamente seguro para uma doença grave em que tem uma mortalidade de quase 50%. Então, tu sai de uma mortalidade de quase 50% na ruptura para um índice de complicação menor do que 2%, se tu descobre a tempo o aneurisma e dá tempo de fazer o tratamento adequado, antes de que ele rompa. Doutora, tem alguma idade que é mais comum? Um rompimento de aneurisma? Sim, a idade mais comum de aneurisma cerebral, ele varia na faixa de 35 a 55 anos. Uma incidência um pouquinho maior nas mulheres com o passar do ano, com o aumento com a redução dos níveis de estrógeno, com a chegada da menopausa, isso faz com que favoreça um pouquinho mais o aparecimento da aneurisma cerebral. E essa idade é também por conta, de repente, a pessoa já ter um aneurisma e ele vai se expandindo cada vez mais, até se dilatando cada vez mais, né, até esse rompimento? Exatamente isso. A pessoa pode nascer com aneurisma, não é o mais comum. Isso é menos de 2% dos pacientes que nascem com aneurisma cerebral. Até nos pacientes que nascem com aneurisma cerebral, que são as crianças, é mais comum até em meninos do que em meninas, ao contrário da idade adulta, onde a incidência é um pouquinho maior nas mulheres. Por haver essa fragilidade, a questão hormonal e o passar do tempo, a formação do aneurisma em função da fragilidade do vaso e em função das outras comorbidades, tabagismo, pressão, diabetes e outros problemas, fatores de riscos que propiciam a formação do aneurisma cerebral. Bom, doutora, a gente já vai se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Se o doutor puder, de repente, dar algumas orientações em relação à prevenção, né? Claro que tem um fator genético ali que também influencia, mas se tiver como a gente se cuidar um pouquinho mais, pode ajudar a evitar, né, doutor, um pouco? Isso. Bem, como prevenir um aneurisma cerebral? Isso é bastante difícil. Uma vez que você saiba que tenha na família pessoas com aneurisma cerebral, então você é um paciente com fator de risco elevado para ter aneurisma cerebral. Neste caso, está indicado a cada 5 anos fazer exames preventivos de controle diagnósticos para o exame. Outros potenciais fatores de risco devem ser evitados, principalmente o tabagismo. Pessoas que têm diabetes, deve haver um controle adequado da glicose, e pessoas que têm dislipidemia, que é o aumento do colesterol e triglicerídeos, devem tratar de forma agressiva. Então, tratando diabetes, a pressão, não fumando e não ingerindo bebida alcoólica em excesso, é a melhor forma de prevenir o aneurisma cerebral. Tá certo, então. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas aí, que a gente às vezes ouve falar do aneurisma cerebral e não conhece a fundo a doença, né? Obrigada pela sua presença aqui, a gente se vê mais vezes. Certo, obrigado. Bom, gente, a gente vai encerrando o Primavera Saúde de hoje. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até lá!